Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. Seguimos a segunda parte do nosso bate-papo com o Jefferson Caproni, presidente do Sindicato da Saúde de São Paulo, Sinsaudesp, na gestão 2002-2027. Jefferson Caproni tem 36 anos, é diretor da Força Sindical, é enfermeiro pela Universidade Anhanguera, mestre em Gestão Pública e Economia pela UNB e embaixador da paz representando o Brasil na Federação para a Paz Universal. Atualmente é coordenador da CONATENF e CONFEM, Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem. Jefferson Caproni, bem-vindo ao segundo programa nosso hoje. Muito obrigado, Hélio. Quero agradecer mais uma vez aqui esse espaço, deixar aqui também já uma lembrança, um mimo aí do Sinsaudesp para você. Obrigado! Na verdade, tem uma imagem aí daquilo que você é e representa também, né? Colocando a boca no trombone. Olha aqui. Que chamego. Vai fazer parte aqui do nosso estúdio agora, aqui nesse bate-papo. Obrigado. Meu presidente do Sinsaudesp, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Saúde no estado de São Paulo e no município de São Paulo, dos hospitais privados e também aqui das OS do município. A gente passou o programa passado conversando um pouco sobre a situação aqui do Hospital Brasilândia. Jefferson, eu queria conversar sobre esse tal do piso nacional da enfermagem que você tem lutado tanto, inclusive levou numa ação que você fez lá na Assembleia Legislativa, o ministro, ex-ministro da Saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Padilha esteve lá contigo, anunciou o piso nacional lá no seu evento, né? Com certeza, e foi emocionante. Dia 12 de maio de 2023, nós tivemos ali o piso salarial. Nos contra-cheques, na verdade, o governo nacional, o Lula, né, deixou claro que ia realmente no dia 12 de maio entregar essa notícia. E nós tivemos ali a grata surpresa na Assembleia Legislativa de poder falar aquilo para toda a enfermagem. Um evento que você estava lá, foi ótimo e, claro, é muita luta. Chegar nesse dia e falar para a enfermagem que vai ter o piso salarial da enfermagem é de luta mesmo, e merecido. Depois de tanto que bateram palmas para a enfermagem, chegar agora e entregar isso para a enfermagem. Eu não esperava diferente, né, desse atual governo, mas que a gente sabe ainda que tem muita resistência em municípios, estados e municípios para entregar o piso salarial da enfermagem. Então está sendo uma grande luta, constante aqui em São Paulo principalmente, porque a gente sabe que algumas OS não estão pagando o piso salarial da enfermagem conforme aquilo que está na lei, né? Então a gente está tendo que fazer mediação no Ministério Público, encaminhar isso para que aconteça. Eu ia te perguntar exatamente que esse problema de aplicar o piso nacional da enfermagem não estava acontecendo aqui em São Paulo, não, onde nós temos uma abundância em recursos, mas você está dizendo que as OS que prestam serviço ao município de São Paulo não estão cumprindo o piso nacional da enfermagem, é isso? O que está chegando para nós é denúncia falando que nos contra-cheques não bate o valor. Então, nós queremos saber. Até porque a União entregou 7,3 bi no primeiro semestre sobre esse valor. E agora, nesse próximo bi, também tem uma rúbrica importante. E desde que realmente colocou isso à tona para os trabalhadores, muitos trabalhadores têm dúvida se está recebendo ou não. Uma coisa é salário, outra coisa é remuneração. Então, o salário está lá dizendo um valor, que o valor nosso era 1.550, né? Hoje nós estamos falando de auxiliares, técnicos e enfermeiros, na sua média, aí na casa de 2.200, né, para auxiliares, técnicos 3.300, e enfermeiros 4.750. Agora, o que a gente precisa é ter realmente o trabalhador do nosso lado para denunciar o que está acontecendo, encaminhar esses olerites para que a gente saiba se está sendo pago ou não, né? Tem a responsabilidade da OS, mas também tem a corresponsabilidade da prefeitura para pagar o piso salarial da enfermagem. E que você vê, né? Sobra na mão do sindicato ter que mobilizar a categoria
para cumprir a lei, não é para fazer nada fora do que as lutas históricas da categoria no campo da saúde que você tem feito, mas para cumprir a lei e colocando em risco o emprego, né? Você tem que colocar em risco o emprego deles para poder falar, olha, eu estou recebendo abaixo, sendo que teria que ter uma ação do poder público de cobrar a UES. Você não acha que a gente tinha que provocar o município? Você já fez isso? Já fez? Fala para a gente aqui, para que ele faça cumprir a determinação do piso nacional da enfermagem? Assusta. A gente recebeu um relatório da prefeitura dizendo que todas as OS pagam o piso salarial da enfermagem. Mas hoje o que nós recebemos através dos seus olerites não é verdadeiro. Então o que a gente está tratando agora é de chamar em mediação no Ministério Público para que realmente cada organização social coloque e declare realmente o porquê paga e porquê não paga esse piso salarial da enfermagem. Isso com as OS, mas também acontece com a rede dos hospitais privados? Ou como é que é isso? Sim. Também tem se negado a pagar? Rede privada, Deixa eu acertar isso aqui. Agora ficou bom, hein? E agora tá certo. Agora ficou bom. Agora tinha 2, é que eu vi que só tinha um. Arrumei, agora tá bonitinho. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Então, na rede também dos hospitais particulares... Rede privada também, né? A rede privada está tendo muito problema e os problemas que nós estamos recebendo já estamos fazendo diretamente mediação com a Justiça para que realmente pague o piso salarial. Inclusive, a última instituição agora, a gente na Justiça ganhou o piso salarial da enfermagem porque eles fizeram uma assembleia com os trabalhadores, coagindo os trabalhadores, correndo risco, supostamente, de não pagar. Falando, olha, a gente só tem isso para pagar, não temos o piso. E aí a gente pediu uma mediação do Ministério Público porque a lei foi feita para cumprir, né? Então não faz sentido. E aí a Justiça determinou que pagasse os trabalhadores. Vai sair uma assembleia agora, nessa semana, então nem estou divulgando o nome da empresa porque ainda está aguardando aí, né, o resultado. Mas foi positivo. Inclusive, a determinação do juiz agora é pagar o piso, pagar o retroativo do período anterior e também a gente solicitou que eles pagassem o Corém dos trabalhadores. Então, eles vão pagar o conselho, o registro do ano de 2024 2025 como um abono do período que ficou. Professor, essa coisa das OS, da rede privada, você é um defensor do SUS. Já vi em diversas oportunidades você defendendo o SUS e defendendo a saúde no país, né? Na sua opinião, esse processo que a gente vê aqui de São Paulo, que assim, se a OS tivesse uma fiscalização, pelo volume de recursos colocados, ela prestaria um grande serviço, né? Só que isso não acontece. O que você acha que melhoraria esse serviço? O que você acha que tornaria ele, mesmo sendo... Eu não entendo porque tem que ser uma OS, porque se é particular, então contrata uma empresa de saúde e passa a poder pagar o serviço. Mas aí é OS, né? Organização Social. Eu tenho dificuldade de entender essas nomenclaturas ainda. Mas, na sua opinião, como é que você acha que a gente poderia fiscalizar essa atividade tão importante para a população? Porque você criou um prêmio muito importante, né? Heróis da Enfermagem. Esse é o nome que você deu, né? Heróis da Saúde. Heróis da Saúde, desculpa. É que você fala tanto em enfermagem, eu tenho visto tanta coisa de enfermagem. O piso da saúde, o mantra seu... Heróis da Saúde, né? Até uma forma de você colocar a importância da categoria e a sua valorização. Não é que querem ser heróis só, porque na pandemia foram mais do que heróis, né? O único, assim, de umas atividades que foi a mais requisitada, outras também trabalharam, mas a mais requisitada foi a saúde, foram os profissionais da saúde. E como é que está esse profissional que vê, né? Que vê essa segunda pergunta já, que vê tudo isso que eles passaram
porque muitos deles foram acometidos pelo vírus, né? E acabaram indo à falência. A falência não, acabaram morrendo. Como que você vê assim a saúde mental deles nesse processo todo? Hoje você vê descumprimento de lei, né? Aquilo que é lei. E como é que você vê essa questão de tornar mais essa atividade mais eficiente para o cidadão e também para o trabalhador da saúde? Hoje quando a gente fala de OS, quem faz a gestão, a gente está falando de administrar. Então, na verdade, está terceirizando uma administração, né? Hoje é o Serviço de São Paulo, tem diversas organizações sociais, em várias com supostas irregularidades no Tribunal de Contas, e a gente está falando como que pode você contratar alguém que não está fazendo uma boa gestão. Então já tem referências ruins. E quando a gente fala de gestão na saúde, a gente está falando, a gente quer o melhor, né, para aquilo que a gente atende. Então, hoje o que a gente vê são várias organizações sociais, cada uma com a sua referência, mas o que precisa é realmente fazer uma boa análise disso e poder realmente fiscalizar, controlar, para poder fazer a garantia do SUS. Agora, esse tipo de administração que nós estamos vendo, tem vários OS, né? E hoje a gente estava falando muito sobre isso, estava falando com o meu vice-presidente Andrade, o que significa a gente ver todas as vezes o mesmo acontecimento de assuntos sobre má administração. E chega para nós muita coisa. E aí eu estou falando assim, o que significa isso? Estou falando, para administrar uma seringa, uma medicação, um curativo, precisa ter realmente competência. Então, como que você vai contratar algo que não está sendo competente, né? Então, as OS hoje chamam muita atenção e nos causa dúvida, porque tem diversas no mercado, várias siglas, e elas falam que são todas realmente aí integral à saúde, mas hoje a gente está vendo que tem muito problema, muito problema. Quando você abre uma notícia e vê uma fralda de pano, um medicamento que falta na veia de um paciente, isso daí não é só a questão da garantia sobre a assistência, mas é falta de administração. Então é muito grave. E hoje os nossos pacientes, na verdade, estão totalmente aí necessitários de um equipamento público, né, de saúde que, igual a Brasilândia, como a gente colocou na outra notícia, a questão que envolve o Hospital Campo Limpo, com a questão laboratório, também as questões de hemoderivados, né? Faltou lá, né, um contrato específico também na questão de hemoderivados, né? E todo mundo discutia, né? O que significa ficar sem essa empresa, essa instituição, né? É necessário, mas é importante a gente realmente debater e enfrentar isso conjuntamente. E, claro, a pergunta que não quer calar, né? Quem paga essa conta, né? Porque o dinheiro público do município de São Paulo, né, tá superavitário, né? São mais de 38 bi. E quem é que está pagando essa conta quando falta uma assistência adequada? E os nossos trabalhadores estão, né? Quando você fala de doença, gatilho mental, saúde mental, é necessário saber quem está tocando aquilo ali na ponta é o profissional de saúde, de enfermagem, e todos os dias. Ele é realmente esse controle social importante, que infelizmente não tem estabilidade, que na primeira discussão, quando fala sobre uma falta ou uma contaminação do lençol, é ele que vai ser demitido. Então, o prefeito de São Paulo, o secretário de São Paulo, coloca na conta de quem? Contratar um OS é o quê? Sobre ainda essa questão da saúde mental dos trabalhadores, não só das OS, mas da saúde como um todo, que foi bastante requisitado. A gente ainda não conseguiu medir o que é o pós-pandemia, né? O que aconteceu com a gente na pós-pandemia. Eu tenho 2 filhos, 3, né, Jefferson? Mas 2 em idade escolar, do primário, e que passaram por esse período sem ir para a escola. E a gente percebe um problema ali que a gente vai notando do desenvolvimento deles. Foi muito difícil. Tem superações, mas também tem questões que não foram superadas, que
ainda se apresentam. Na saúde você percebe isso, que essa questão do pós... Primeiro que é humilhante você ter que lutar para cumprir lei, né? Isso é uma coisa incrível isso, né? Mas assim, qual é a sua percepção desses trabalhadores enquanto a sua valorização, enquanto perspectiva de carreira? Porque o pessoal da saúde tem muito essa coisa da carreira, né? O cara é auxiliar, depois ele se torna técnico, depois ele se torna enfermeiro, e quiçá uns chegam a ser até médicos, enfim. Hoje o que precisa sobre a questão ainda do gatilho mental é uma sondagem aqui no município de São Paulo para identificar. Porque a gente sabe que o trabalhador antes da pandemia já tinha muita questão sobre a depressão, problemas sobre a pressão na ponta, né? Não é fácil atender. E muitas das vezes o trabalhador está num local doente e não tem uma atenção psicossocial. Então, a gente precisa pensar mais sobre isso também e pedir o apoio, na verdade, para que tenha, né, isso. Porque não adianta, né, só cobrar do trabalhador e, no final, ele também precisa ser cuidado. Então, cuidar de quem cuida, né, é importante. Agora, uma pergunta que não quer se calar. Você tem apontado essas falhas na saúde aqui no município de São Paulo, em outros lugares, mas estamos falando do município. Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar, para tornar o Hospital da Brasilândia o sonho do povo da Brasilândia? O Hospital do Campo Limpo, o sonho do pessoal do Campo Limpo, e outras UPSs, UPAs, AMAs integradas e hospitais que você vê por aí. Você acha que a criação de uma autarquia, a criação de ser tudo público, a criação de ser uma coisa mista, mais pareia, o que você acha, Jefferson, na sua opinião? Eu acredito que a resposta sempre é do povo para o povo. A gente tem que colocar o povo para falar, né? A gente tem que ouvir mais e eu não estou falando nós, né? A prefeitura tem que ouvir, né, a população, porque a opinião é dele, né? Se está bom ou não está, né, é ele que vai identificar. Hoje o que nós temos de um lado, nós falando tudo que está errado, que precisa mudar, que precisa melhorar para ter um atendimento bom, e do outro lado, né, a prefeitura, como executivo, não ouvindo, né, o trabalhador, não ouvindo a população. Então o controle social tem que ser efetivo, né? Do jeito que está, poderia ser melhor, sim, mas as organizações sociais realmente é um princípio filantrópico necessário, mas que precisa sim ter a garantia do controle social, colocar aquilo que ele quer. Porque hoje o que tem é, de um lado, fazendo, mas sem realmente ver o ponto de vista da população. Ó, nós temos uma rede parceira na educação infantil no município de São Paulo, que é uma rede parceira que está aí quase 70%, ela administra a educação infantil aqui, as 6 conveniadas. Isso foi crescendo ao longo de décadas, né? E a gente tem, sim, alguns problemas que é relatado. Eu conheço bastante mantenedores, conheço os profissionais dessa área. Tem uma discussão salarial que é colocada, de jornada, que pode... Mas você vê que podem ser melhoradas, né? Basta uma administração um pouco mais comprometida para melhorar esses serviços, que você vai ter uma melhora. Na saúde, o que a gente vê é isso, né? Tem a questão da gestão, como você frisou aqui, praticamente em todas as suas respostas. Tem que ter gestão, cara. Tem que ter gestão, tem que saber o que acontece, tem que ter gestão em cima dos insumos. Você não pode ter lá uma falta de uma seringa, você não pode ter uma falta de um esparadrapo, de uma dipirona, né? Isso é gestão, tudo Exato. Que você apontou muito bem aqui, gestão. E o controle social, né? Controle social, a participação dos conselhos, que sempre foram muito importantes na gestão da saúde. E eu adicionaria um ponto a mais,
que, né, você atuante como dirigente, presidente de um sindicato, eu também como sou da área sindical, eu acho que se os trabalhadores, vou pegar um exemplo do Hospital Brasilândia, outro hospital, qual que é o nome mesmo daquele hospital que... Hospital Brigadeiro. Se você tivesse ali uma CIPA-SUR, né? Uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem, por lei, tem que ter, como você falou no caso da Brasilândia, alguns trabalhadores estão sendo arbitrariamente demitidos. Exato. Né? E um sistema único de representação que tivesse estabilidade e pudesse, junto com o controle social, né, com a OS, falar, olha, a situação aqui é essa, ó. Esse mês nós tivemos tais e tais problemas. Então, qual é a solução deles para que no próximo mês não se repita? Então, uma coisa que eu só, e quero saber a sua opinião, que eu colocaria junto, é você ter uma organização sobre isso. Porque ele sabe, cara, ele está ali, ele vê o que falta, aquela máquina que está em vias de dar problema, aquela ligação elétrica que não está bem feita, aquele vazamento naquele outro lugar, aquela condição, a iluminação que não está adequada, a cama que não está boa, o colchão que não está bem. Ele conhece, então seria, né, numa gestão, numa prefeitura comprometida com a qualidade do serviço, independente de ser setor direto, ser da prefeitura direto, ou ser setor de OS, a participação desses dois, você precisa ter esse controle social. Mas eu juntaria essa questão da organização dos trabalhadores, que eu acho que aí seria uma... O que você acha disso? Boa ideia. Não, com certeza. O trabalhador é o mesmo, né? Seja ele seletista ou não, é o mesmo que está lá contratado. Agora, nesse cenário, tem que ter, né, uma previsão para ele ter uma estabilidade. Porque senão, como que ele fala realmente tudo aquilo que ele aponta nas questões técnicas? Né? Porque a questão dele ali não é prejudicar, é valorizar o equipamento. Então, mais do que justo realmente atender algo nesse sentido, uma comissão, uma câmara técnica específica para tratar desse assunto. Muito bom. E, claro, assim o trabalhador com certeza se sentiria mais seguro, uma segurança. E ter um plano de carreira para esse cara, né? Porque ele, não dá para o cara se deslocar lá para Brasilândia, ou ele ser da própria Brasilândia, falar, olha, aqui eu sou auxiliar de enfermagem, quero ser enfermeiro. E o cara investir na carreira dele. Exato. Todos nós ganhamos, né? Todos nós, inclusive ele ganha. E é importante também a gente arrumar algum dispositivo em que esses contratos não sejam... Que nem você já falou de 2 contratos que está acontecendo na Brasilândia no intervalo de 3 anos. E com muito prejuízo. Muito. Para os trabalhadores e para o munícipe. Que nós estamos lá de novo sem saber. A Brasilândia, com mais de 380 leitos, como você colocou aqui, com uma capacidade gigantesca de atender uma população extremamente necessitada daquele atendimento, você está com um problema como você abordou aqui, que eu acho que foi muito importante, Jefferson, o seu olhar da questão aí da gestão. Como é que, porque a gestão não funciona, se a gestão não funciona, ela trabalha o bom desempenho dos profissionais. O cara está ali, na hora de atender uma ocorrência, falta a luva cirúrgica, aí vai faltar a agulha para fazer o ponto, quer dizer, são coisas que, se tem gestão, como você frisou aqui, esses problemas serão bem menores, né? Com certeza. Eu acho que combater isso diariamente é fazendo o que nós estamos fazendo, denunciando, encaminhando e, claro, a população tem que entender, né? A união dos trabalhadores junto com a população faz todo sentido para ter uma melhoria naquele equipamento, né? Então, eu tenho certeza que todos esses encaminhamentos que nós estamos falando hoje aqui, todo mundo já passou, na ponta, na pele, e já sentiu. Então, hoje, comunicar isso é importante. E, claro, reclamar mesmo, porque hoje é reclamação que está acontecendo, né? Tem que reclamar. Jefferson Caproni, presidente do Sinsaudesp, quero dizer que foi um prazer falar contigo.
Estamos chegando no final do ano, eu queria que você mandasse uma mensagem para a sua categoria. Eu sempre entendo, quando você fala para a sua categoria, você fala para o munícipe também, que está os dois lá na ponta, né? Com certeza. Aquela câmera é sua, Caproni. Quero agradecer mais uma vez, Hélio, desejar aqui, nesse final de ano, muita luz e saúde, com certeza, a toda os nossos trabalhadores, a nossa população. E obrigado também por você trazer esse canal. A mensagem hoje é que a solidariedade, a nossa perseverança e a nossa fé que vai mover o nosso futuro. Quero agradecer mais uma vez por esse espaço. Falou, Caproni. Parabéns pelo trabalho.